Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje finalmente o vídeo da bancada. Eu tinha prometido pra vocês, se alcançasse 1000 likes no vídeo que eu mostrei a minha bancadinha improvisada, eu iria fazer aí um passo a passo de como montar uma bancada pra facilitar vocês aí, sei lá, às vezes vocês têm aí um projeto em mente, mas não vai à frente porque faltam ideias, alguns detalhes, né, de como montar uma bancada. E hoje eu vou tentar passar isso aqui pra vocês. A bancada que eu fiz aqui, ela é muito simples, tá galera? Ela não tem nada daquelas coisas de acrílico, não tem muito acabamento, é uma coisa simples mesmo. Eu fiz apenas pra poder facilitar minha vida aqui, né, porque querendo ou não, uma bancadinha, ela facilita. Você quer trocar algum item ali do seu PC, fica mais acessível do que num gabinete. E assim, dessa forma, eu posso estar alterando os componentes, fazendo testes de uma forma mais rápida. Primeiramente, galera, eu queria agradecer a todo mundo que deixou o like no último vídeo de bancada, que já faz quase 2 meses que eu postei. Eu fiz uma metazinha, né, pra chegar aos 1000 likes e vocês já passaram dos 1000, tá beirando os 1300 likes, então muito obrigado pela quantidade de likes que vocês deixaram. E outra coisa também é que nesse vídeo, infelizmente, eu não consegui gravar todo o processo de montagem. E o que eu fiz? Eu tirei algumas fotos, eu vou colocando as imagens e tentando explicar a maneira que eu fiz. Só lembrando que essa bancada é toda feita em alumínio. Eu fiz com material que tá sobrando aqui na serralheria. Meu pai é dono de uma serralheria, para quem não sabe. E praticamente toda a bancada ela é feita de material que ia pro lixo. Então eu acho que essa é a vantagem dessa bancada aqui. Você não vai gastar mais do que R$30 para fazer ela. Claro que você vai precisar de algumas ferramentas que são bem específicas, mas nada que, se você for numa serralheria, o cara não possa ir fazer o serviço para vocês. Não deve cobrar muito dinheiro, porque o trabalho é bem pouco e rápido de fazer. Basicamente cortar algumas peças no tamanho que vocês desejam. Então galera, já vai deixando aquele like para poder fortalecer aqui o canal. E vamos lá dar início ao tutorial para fazer a montagem da bancada. Então galera, nessa primeira etapa eu queria mostrar para vocês as ferramentas que a gente vai utilizar. Primeiro a gente vai precisar de uma furadeira, de um alicate de pop ou de rebite. A gente vai precisar de uma trena ou 1 metro, de um lápis para você fazer as marcações, um prego para poder marcar antes de furar, para a gente não errar, né, onde a gente vai furar, um martelo e 2 brocas, sendo uma 316, que é essa maior, e a outra mais fina, a 964, que vai servir para a gente poder furar as peças e unir os perfis. E por último, se for o caso, você vai precisar de uma serra também. Essa serra é para cortar aço, obviamente, e no meu caso eu não utilizei porque eu tenho aí a policorte. Então eu fiz todos os cortes dos perfis na policorte. Você tem essa opção de mandar aí para um serralheiro, já as medidas tudo certinho, para ele poder fazer os cortes para você, vai adiantar bastante o serviço. Então agora, galera, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o material que a gente vai utilizar para fazer a bancada. Vamos utilizar 100 gramas de pop, cerca de 12 parafusos autoatarrachantes, 3 parafusos de gabinete, 3 fixadores de pressão para placa-mãe. Galera, a parte de perfil ela é bem variada. Como eu tinha esse material aqui sobrando, eu vou estar passando para vocês o nome de cada perfil, mas eventualmente vocês podem achar perfis semelhantes a esses e que você vai poder substituir por alguns desses daqui. Então vamos lá, a gente vai usar 1 metro desse perfil que se chama Y350, 1 metro do 36, que na verdade você pode alterar, você pode colocar o 37, 1,50 m do core de 1,5 polegadas por 1, que é esse tubo que vem com 2 chanfros para a gente poder parafusar. E esse aí vai servir como uma pilastra da nossa bancada. Vamos utilizar também cerca de 40 centímetros do perfil 368 e finalizando a gente vai utilizar também 1 metro de cantoneira de 1 polegada por 1. E agora finalmente vamos começar com a fabricação da nossa bancada. Primeiro a gente vai ter que dar alguns cortes. Vamos cortar 2 pedaços do perfil Y350, cada um com 40 centímetros. Esse tamanho, galera, ele pode ser variado e essa parte aqui é a nossa base. 2 pedaços do 36, cada um com 40 centímetros, que vai servir para a gente colocar a placa-mãe.
6 pedaços do core, cada um com 20 centímetros, que vai servir como as colunas. 2 pedaços com 20 centímetros do 368, que vai servir para a gente colocar nossa fonte. E 4 pedaços de cantoneira, cada uma com 23 centímetros. Então vamos lá para a etapa de montagem. A gente vai montar primeiro a base. Ela é feita com o Y350. O que a gente vai precisar fazer, galera? Essa parte eu não consegui filmar, então eu vou apresentar para vocês alguns passos que são bem básicos para a gente poder fazer a nossa base. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar os 2 pedaços que a gente cortou com 40 centímetros do perfil Y350, que é esse perfil maior, mais largo, e a gente tem que facear os dois dessa maneira que vocês estão vendo nessa imagem. E o que eu fiz? Eu fiz uma reta só para a gente ter uma noção de onde a gente vai fazer a furação para poder unir as duas peças. Dessa maneira a gente consegue deixar tudo reto, tudo alinhado. Depois disso é só a gente furar e arrebitar, colocar o pop para unir as duas partes e formar aí a nossa base. Na imagem você já tem o exemplo de como eu fiz a base. O resultado final é exatamente um retângulo, onde a gente vai colocar a fonte e também vai alocar os HDs. Depois da base pronta, a gente vai fazer aí as marcações para fixar as colunas. Para isso, eu cortei um pedacinho do core para servir de gabarito. Dessa maneira fica mais fácil de posicionar ali o cantinho onde a gente quer marcar. É só pegar um prego, colocar ali dentro do furinho do core e marcar com o próprio prego. Nesse caso aí, vocês estão vendo, eu já tinha feito a furação e eu esqueci de filmar, por isso que já está furado. E aí, galera, eu vou passando as medidas que vocês vão ter que usar. As duas primeiras, a gente pode apenas ir seguindo ali o cantinho, né, do material, mas em seguida a gente vai precisar botar na medida. Então ali, como vocês podem ver, eu usei a trena para poder medir 18 centímetros e fiz a marcação da segunda coluna. Da mesma maneira a gente vai fazer ali na parte da esquerda, né? Medimos 18 centímetros, depois é só marcar com o nosso gabarito. Até agora a gente tem as 4 marcações das 4 pilastras dos cantos, mas ainda falta a pilastra do meio, que vai servir como apoio para nossa baia de HDs. Para isso a gente vai medir ali, ó, começando da pontinha do material, a gente vai medir 13,5 centímetros e essa distância vai casar certinho aí, galera, com os HDs, vocês vão ver no final. E de novo, da mesma maneira que a gente fez com o de cima, a gente vai fazer com a parte de baixo, marcando ali 13,5 centímetros. E para ficar certinho, né, para ficar alinhado, a gente também vai fazer da mesma maneira que a gente fez nos cantos, ali na parte do meio, colocando 18 centímetros de distância. Marcado todos os pontos das colunas, a gente vai furar, só que no meu caso eu já tinha furado, como eu falei para vocês, com a 964. Então primeiro vocês vão furar com a 964 e depois vocês vão furar com a 316, que é a que eu tô furando aí agora. A 316 vai servir para deixar um buraco um pouquinho maior e dessa maneira facilita na hora da gente parafusar. O resultado final é esse, todas as marcações nos devidos lugares, pronto para encaixar as colunas. Só que antes, galera, de encaixar as colunas, a gente tem que fixar a cantoneira que vai segurar nosso HD. Para fazer isso é bem simples, é só a gente pegar as duas colunas, como vocês estão vendo aí na imagem, fazer um furo de cada lado e popear para a gente ter esse resultado final. Aí sim a gente pode encaixar a baia do outro lado. Para encaixar a baia é bem simples, vocês vão utilizar o parafuso. E aí é só ir seguindo as marcações que vocês fizeram ali na parte de trás e ir parafusando todas as colunas nos seus devidos lugares. Novamente, o resultado final desse passo é o que segue aí no vídeo. Agora a gente vai pegar o material 368 e da mesma maneira que a gente fez a base, a gente vai fazer com esse daqui, dar 2 furos e popear para unir as duas partes, fazendo o nosso apoio de fonte. E para colocar ela na bancada, eu apenas dei 2 furos ali nas colunas, na outra coluna, né, que ficou livre, e fixei com pop também. E até agora a nossa bancada está desta forma. Vocês já podem ver que a parte de baixo já está completamente feita. A única alteração que vocês poderiam fazer é colocar mais cantoneiras para poder colocar mais HDs, né? E aí é com vocês, galera. Eu não senti necessidade disso. Como eu só tenho um HD, eu coloquei apenas uma baia. E para mim é o suficiente.
Portanto, vamos aí ao segundo andar, né? Digamos assim, segundo plano da nossa bancada. Como o segundo plano ainda não tem um furo, né? A gente vai fazer da mesma forma. Vamos marcar o perfil 36 ali utilizando nosso gabarito. E galera, eu utilizei o 36 justamente por conta disso. Se vocês repararem, o core ele encaixa certinho ali nessa abinha que a gente tem do 36, facilitando o trabalho. Se no caso você utilizar outro material, você teria aí que fazer a marcação de uma outra forma. Depois de marcar é só furar, eu já adiantei aí, já está tudo furado. E fazer a montagem, né? Para isso é só a gente alinhar tudinho. Vocês estão vendo aí que dá certinho, né? E depois parafusar ou arrebitar. No meu caso, eu coloquei o pop mesmo, para ser mais rápido. E no outro 36 eu fiz da mesma maneira, só que eu marquei também no meio. Apenas um furo ali que eu dei no meio. E sobraram duas cantoneiras, galera, que a gente vai utilizar para poder esquadrejar o segundo plano, para poder deixar tudo alinhado. Para isso é só a gente fazer um furo ali e popear, como vocês podem ver no vídeo. Bem simples, e aí vocês estão vendo já tudo fixado, com a bancada praticamente pronta, só faltam fazer as furações para a gente poder encaixar os parafusos da placa-mãe. E aí galera, chegamos ao nosso último passo para a fabricação da nossa bancada, que é fazer a marcação da furação da placa-mãe. Para isso eu peguei uma placa-mãe velha que eu tinha aqui e apenas apoiei ela no segundo plano da nossa bancada. Fui ali com lápis marcando, onde tinha furo eu fui marcando. Depois de marcado é só furar com a 964, que é a broquinha mais fina. E uma coisa que vocês devem observar é o tamanho da placa-mãe. Essa bancada que eu fiz, ela foi feita para placa-mãe Micro ATX. E se caso você tiver uma placa-mãe maior, você deve fazer a bancada com uma dimensão maior, obviamente. E aí no caso, para poder fixar a placa-mãe, eu coloquei esse grampinho aí, ó, que veio junto com o gabinete velho, mas creio que não seja difícil de encontrar esse fixador. E para a parte de baixo, eu coloquei aquele parafusinho de gabinete. E finalmente, nossa bancada está pronta, galera. Esse aqui é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final, tá? Eu particularmente gostei. Claro que a gente tem como melhorar, né? Fazer algumas melhorias na bancada. Mas eu acho que para uma bancada improvisada tá de bom tamanho. Ainda por cima foi feita de material todo que ia pro lixo. Ou seja, eu não gastei nenhum tostão para fazer essa bancada. E mesmo assim, se fosse comprar, como eu falei no início do vídeo, você não vai gastar mais do que R$30. Eu vou fazer uma rápida montagem com os componentes velhos que eu tenho, só para vocês verem como que é fácil, né, de montar um PC numa bancada. Em menos de 1 minuto a gente consegue montar tudo. Então é isso, galera. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha passado algo de interessante para vocês. Ao menos abrir a mente para outros projetos. E eu quero muito também que vocês me mandem fotos. Se caso vocês forem fazer a bancada, mande pro meu Twitter, que eu vou estar postando na minha fanpage e talvez apareça até aqui no canal. Só lembrando, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo e na descrição vocês encontram alguns links também referentes à rede social. Se você quiser falar comigo diretamente, o Twitter é a melhor plataforma, é só me chamar lá que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Claro, os comentários também estão aí para isso e sempre que possível eu tô dando uma passadinha e olhando os comentários e respondendo a galera aqui no YouTube. Então é isso, desculpem pela demora de ter postado o vídeo, 50k tá quase lá, é nóis, valeu, tamo junto!